Muito bom dia. Chegamos então nessa quinta-feira, sobrevivemos à super quarta-feira, onde o Banco Central Americano Federal Reserve subiu a taxa de juros em 0,25, estando agora no intervalo entre 4,75% e 5%, já configurando a maior alta de taxa de juros num curto espaço de tempo na história recente. Mas a pergunta sempre fica por que é que subiu tão rápido? Tem que voltar na história e entender por que é que estavam tão baixas por um longo período de tempo, por 10 anos. E a resposta vem por conta de injeções trilionárias de capital por parte do Banco Central. Uma expansão monetária leva à queda de juros que se mantém baixas por um longo período de tempo, promovendo e incentivando endividamentos, desenvolvimento de projetos a taxas artificialmente baixas, que quando ela sobe leva uma série de problemas, como o que a gente tem visto agora dos bancos. Inclusive, falando um pouquinho deles ainda da venda do Credit Suisse para o UBS, o que a gente viu foi que os chamados CoCo Bonds ou AT1 Bonds, que é Additional Tier 1 Bonds, que são aqueles títulos de maior risco, que pagam uma taxa maior para os investidores. Esses títulos, esses CoCo Bonds do Credit Suisse, que tinham no mercado por volta um valor de 17 bilhões de dólares, nesse processo de venda do Credit Suisse para o UBS, precificaram esses títulos em zero. Naturalmente, o preço que o UBS pagou de 3,25 bilhões de dólares, se houvesse o acréscimo desses 17 bilhões na compra, encareceria o preço da venda do banco, e o UBS não aceitaria isso. É o que indica, é bem provável que não aceitaria, mudaria todo o preço de compra e não mais seria de repente vantajoso. O que acontece é que esses CoCo Bonds, eles na linha de direitos de receber em caso de falência, eles estão lá no último da fila, perdendo apenas para os acionistas. Eles receberiam antes dos acionistas em caso de falência do banco. O que ocorre é que os acionistas receberam 3,25 bilhões de dólares nesse processo de venda para o UBS, mas os 17 bilhões desses CoCo Bonds viraram zero. E aí começa uma batalha legal, onde advogados dizem que isso não poderia ter sido feito. Inclusive, os acionistas do Credit Suisse não votaram nesse processo de venda, também com uma mudança de lei, até por conta da emergência do momento. Mas será que isso é legal? Será que isso pode? Começam as batalhas jurídicas. Ao que consta, essa foi a maior baixa contábil em CoCo Bonds da história. Antes havia sido um banco espanhol popular que foi vendido para outro banco pelo valor de quase 1,5 bi de dólar. Mas dentre os credores dos CoCo Bonds do Credit Suisse estavam dois fundos gigantescos, a Pinco e a Invesco Capital, que juntas detinham praticamente 1 bilhão de dólares desses CoCo Bonds, tá? Na Europa, só para entender, o mercado de AT1, de CoCo Bonds, é um mercado de mais ou menos 275 bilhões de dólares, e ontem, por conta disso tudo, sofreu uma forte queda. Será que esse foi o primeiro teste de estresse no mercado de CoCo Bonds? O resultado é que, sem dúvida, isso encarecerá o custo de captação para as empresas por conta de um risco e um receio maior. Mas aí fica a pergunta, será que isso é verdadeiramente um capitalismo, onde as pessoas querem usufruir ou surfar a onda dos resultados positivos, mas quando vem um resultado negativo, o que acontece é que corre para um ente estatal como o Banco Central Suíço, o Banco Central Americano, ou até mesmo o regulador suíço, que é outro ente estatal? A gente costuma, ou o mercado muitas vezes costuma culpar ou o capitalismo ou o livre mercado. Mas isso não é o que prega o capitalismo, nem muito menos o livre mercado. Não existe capitalismo sem que quebras, falências ocorram. Os ineficientes somem, eles quebram, mas justamente o que a gente está vivendo sempre com intervenção estatal está longe de ser o verdadeiro capitalismo, ou principalmente o verdadeiro livre mercado. E aí a gente culpa o errado. O culpado não é o livre mercado, não deixam o livre mercado se regular. O que acontece é que sempre tem uma intervenção estatal para injetar mais dinheiro, que no fundo é aquilo que joga gasolina na fogueira, e quando o problema volta, ele volta numa magnitude muito maior. Falando um pouquinho aqui do Brasil, o que a gente viu foi que o Banco Central brasileiro manteve a taxa de juros inalterada em 13,75. E mais, o recado que ele passou é que pode ser que não tenha encerrado o ciclo de alta.
peitando, e o governo que vem de forma irresponsável, jogando também uma culpa na taxa de juros alta e no presidente do Banco Central para que ele derrube o preço dos juros na canetada. Isso não acontece, isso não tem efeito. Pelo contrário, ele tem um efeito contrário. Você derruba os juros e o mercado, todos os agentes econômicos de compra e venda que pertencem ao dia a dia, obviamente colocarão um risco maior no país. Não emprestam ao país independente se derruba os juros na canetada. Isso aconteceu no governo Dilma e o que acontece é o resultado com uma inflação maior. Os juros caem quando um país é fiscalmente responsável e gasta menos do que ele arrecada, diferente do que prega o governo do PT, que prometeu entregar o arcabouço fiscal em substituição ao teto de gastos essa semana, mas, mais uma vez, jogou para frente. Porque, obviamente, ele sabe que tem muito mais irresponsabilidade fiscal. Uma ótima quinta-feira.